O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7, itens de 7 a 10. Meus irmãos, nestes itens, Kardec comenta o agradecimento de Jesus a Deus por ter ocultado dos sábios essas coisas, ou seja, o entendimento de seus ensinamentos e os revelado aos puros de coração. Entendamos que aí não houve uma discriminação. Não foi Deus que revelou uma coisa a alguns e a escondeu de outros. Jesus não estabeleceu nenhuma distinção em suas pregações. Ele pregava para todos os que quisessem ouvi-lo. Pregou até para os sacerdotes, pregou para os doutores da lei, para os sábios, mas suas palavras, via de regra, somente encontravam guarida no coração dos sofredores, dos enfermos, dos excluídos. Isso acontecia porque estes já tinham o coração preparado para receber essa semente, pois já não encontravam no mundo as respostas para os seus anseios e nem a consolação para os seus sofrimentos. Mas ao lado desses, havia também aqueles que, independentemente de sua posição social ou de estarem atravessando ou não um período de sofrimento, sorviam os ensinamentos de Jesus como o mais puro néctar, porque os entendiam com o coração, enquanto os que buscavam racionalizar demais os ensinamentos de Jesus não conseguiam apreendê-los, e nem mesmo as curas e os chamados milagres de Jesus tinham efeito sobre eles, que os encaravam como simples entretenimento. Ocorreu assim também mais tarde com Paulo, quando em sua peregrinação foi pregar em Atenas, uma sociedade reconhecida por seu desenvolvimento no campo do pensamento, da filosofia, e não obteve sucesso junto àqueles espíritos que, a despeito de seu progresso intelectual, ainda se deixavam levar pelo orgulho e não estavam preparados para aceitar a ideia da igualdade entre todos os homens que está na base da doutrina cristã. E da mesma forma, ainda hoje vemos esse comportamento em pensadores, filósofos, juristas, cientistas que elaboram os mais intrincados sistemas para explicar a vida e todas as coisas, mas se recusam a aceitar as mais simples verdades, a existência de um Deus criador e mantenedor de tudo o que existe e a existência e a sobrevivência da alma após a morte. Ideias comuns a todos os povos em todas as épocas, porque trazemos em nosso íntimo essa certeza, mas que ainda assim alguns insistem em combatê-las. O Espiritismo veio trazer novas revelações a uma humanidade mais madura espiritualmente, demonstrando racionalmente aquilo que até então não podia ser compreendido por outra via que não fosse a fé, já que a ciência era controlada pela religião. Com o avanço científico, tornou-se possível comprovar conceitos antecipados pela doutrina, necessários ao entendimento do mundo espiritual, como vibração, sintonia, frequência, dimensões, ondas, conversão de matéria em energia, conhecimentos que nos permitem ter uma ideia mais acurada sobre a vida espiritual. Que possamos então aproveitar esse conhecimento e pautemos nossas ações por ele, cuidando de nossa evolução, e deixemos ao tempo a tarefa de convencer aqueles a quem nem mesmo os esclarecimentos trazidos pelo Espiritismo são suficientes, simplesmente porque eles não querem acreditar. Cada um a seu tempo. Vamos agora a uma mensagem que está no livro Ajuda-te e o Céu te Ajudará, pelo Espírito Irmão José, psicografado por Carlos Bacelli. Derrubar barreiras. Enquanto o homem não derrubar em definitivo as barreiras do orgulho e do egoísmo, o mundo sempre viverá em convulsão. Enquanto ele não fizer cair por terra todos os preconceitos de ordem social, com os mais fortes oprimindo os mais fracos, as questões econômicas continuarão a mergulhar a sociedade em profundas crises. Enquanto ele não se desapegar de vez de ultrapassadas tradições históricas e religiosas ligadas a uma raça específica, a guerra será uma constante ameaça à paz entre os povos. Enquanto não tiver verdadeiro respeito pelo próximo e pela natureza, colocando em prática pelo menos rudimentos do amor que Jesus nos ensinou, ele prosseguirá sendo seu maior e mais temível adversário. Enquanto não lograr estabelecer um pacto com a sua consciência, procurando não ocasionar o menor prejuízo, seja a quem for, o seu sono, povoado por medonhos pesadelos, jamais haverá de ser completamente tranquilo.
Enquanto, finalmente, fronteiras ideológicas persistirem na Terra, à semelhança de injustificados feudos que insistem em eternizar-se, os homens discutirão buscando o melhor caminho de aproximação uns dos outros, mas não o encontrarão. E elevemos agora os pensamentos em prece. Meu Deus, grande é a nossa dificuldade em agirmos de acordo com vossas leis, em verdadeiramente as entendermos, embora tão simples elas sejam. Pai, enquanto estivermos cegos pelo orgulho, enquanto formos movidos pelo egoísmo, não conseguiremos deixar penetrar no âmago de nosso ser a pureza do vosso amor, combustível da alma humana que nos permitirá encontrar na simplicidade e na humildade as chaves que abrirão os nossos corações ao entendimento correto do nosso papel junto aos nossos irmãos, o de instrumentos de auxílio mútuo para o crescimento e aperfeiçoamento de todos. Pai, dai-nos força para derrubarmos essas barreiras em nós, para que elas possam então ser extintas de nosso mundo, para que o homem não seja mais o algoz, o verdugo do próprio homem. Pai, dai-nos forças para sermos instrumentos da paz, apaziguando conflitos, deixando de atentar para as nossas divergências e identificando concordâncias. E quando isso não for possível, ou se ainda não conseguirmos superar as nossas imperfeições que nos incitam ao confronto, que sejamos pelo menos capazes de nos calar. Calar e orar. Calar para não sermos instrumentos de propagação do mal e orar para que o bem cresça em nós e no mundo. Que assim seja.